os aprendizes, outrora errantes, vindos do além, não mais perdidos, já amparados, abençoados por tua luz. Sou feliz porque te conheci, és a luz a brilhar em mim, és o caminho, fonte de amor, és belo e puro, consolador. Somos agora os aprendizes, outrora errantes, vindos do além, não mais perdidos, já amparados, abençoados por tua luz. Perdoa, Mestre, nossas paixões, os bens terrenos, estes não nos servirão. A evolução espiritual é o que nos conduz à tua luz. Somos agora os aprendizes, outrora errantes, vindos do além, não mais perdidos, já amparados, abençoados por tua luz. Perdoa, Mestre, nossas paixões, os bens terrenos, estes não nos servirão. A evolução espiritual é o que nos conduz à tua luz. Perdoa, Mestre, nossas paixões, os bens terrenos, estes não nos servirão. A evolução espiritual é o que nos conduz à tua luz. Boa noite a todos. Estamos aqui para realizar a palestra das quintas-feiras, nessa forma virtual. Para começar, eu vou ler uma página do livro Fonte Viva, de Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, a lição 94, Capacete da Esperança. Tendo por capacete a esperança na salvação. Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. O capacete é a defesa da cabeça em que a vida situa a sede de manifestação do pensamento, e Paulo não podia lembrar outro símbolo mais adequado à vestidura do cérebro cristão, além do capacete da esperança na salvação.
Se o sentimento, muitas vezes, está sujeito aos ataques da cólera violenta, o raciocínio, em muitas ocasiões, sofre o assédio do desânimo, à frente da luta pela vitória do bem, que não pode esmorecer em tempo algum. Raios anestesiantes são desfechados sobre o ânimo dos aprendizes por todas as forças contrárias ao Evangelho Salvador. A exigência de todos e a indiferença de muitos procuram cristalizar a energia do discípulo, dispersando-lhe os impulsos nobres ou neutralizando-lhe os ideais de renovação. Contudo, é imprescindível esperar sempre o desenvolvimento dos princípios latentes do bem, ainda mesmo quando o mal transitório estenda raízes em todas as direções. É necessário esperar o fortalecimento do fraco, à maneira do lavrador que não perde a confiança nos grelos tenros, aguardar a alegria e a coragem dos tristes, com a mesma expectativa do floricultor que conta com revelações de perfume e beleza no jardim cheio de ramos nus. É imperioso reconhecer, todavia, que a serenidade do cristão nunca representa atitude inoperante, por agir e melhorar continuadamente pessoas, coisas e situações em todas as particularidades do caminho. Por isso mesmo, talvez o apóstolo não se refere à touca protetora. Chapéu quase sempre indica passeio, descanso, lazer, quando não defina a convenção no traje exterior de acordo com a moda estabelecida. Capacete, porém, é indumentária de luta, esforço, defensiva. E o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal, que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo, nem pode exigir demasiado repouso, quando sabe que o próprio mestre permanece em trabalho ativo e edificante. Resguardemos, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança, fiel, e prossigamos para a vitória suprema do bem. Vamos elevar nossos pensamentos ao mais alto. Deus Pai querido e misericordioso, amigo fiel Jesus, amigos espirituais que sustentam essa nossa tarefa das quintas-feiras, da nossa casa querida Culto Pedro. Mais uma vez estamos aqui de modo virtual, mas unidos em pensamento no mais alto, para agradecer mais essa oportunidade de trabalho, de tarefa, agradecer esses momentos de reflexões, de paz, de luz. Permita-nos que a gente possa absorver tudo que será falado hoje pela nossa companheira Maria Hélia, que nos trará uma leitura, um pensamento, uma reflexão sobre o tema Velhos e Moços, que a gente possa sair daqui mais fortalecidos nessa caminhada evolutiva. Fica conosco hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Maria Hélia, nós vamos agora ter a música do passe, para que os passistas possam emanar as melhores vibrações para os necessitados. Em seguida, a Maria Hélia entrará com a palestra.
visões de Jeremias. Hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando a água viva, sempre mestre, sempre profeta. Ser divino, ser o guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o médium da vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem. Bem, companheiros, boa noite. É com nervosismo e muita gratidão que eu estou aqui, enfrentando mais essa aí de forma virtual, porque até então a gente estava fazendo as palestras, né, gravadas, mas agora eu estou aqui enfrentando esse novo para mim. Mas vamos lá, né? O tema do mês de junho, ele tem o título de Jovialidade e Maturidade, Plenitude da Vida. E saiu uma frase, né, do Evangelho, para embasar esse título, do Evangelho, do item 10, parágrafo 3º, que diz o seguinte para nós: sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa, seja a vossa aventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse de sua herança. E o objetivo dessa frase é nos levar a refletir sobre o estado da alma, quanto espírito eterno na conquista da jovialidade em qualquer idade na matéria e a maturidade, que é a construção moral do espírito. Bem, o tema que nós temos para estudar hoje, ele tem o título de Velhos e Moços. E antes de entrar nele, eu gostaria só de falar, né, uma pequena coisinha. Quando nós falamos em velhos, nosso pensamento ele caminha logo, né, para as coisas antigas, ultrapassadas, aquele que já não tem tanta vitalidade. E quando a gente fala em moço, a gente pensa exatamente ao contrário: jovialidade, vitalidade, força, né, vontade, garra. E no livro Boa Nova, no capítulo 9, nós vamos encontrar esse título: Jovens, Velhos e Moços. E se a gente pensa, né, que o entrechoque que existe em nossos dias entre pessoas mais velhas, pessoas mais experientes, mais vividas, com os mais jovens, que a gente sabe que existe, né? É coisa que vem lá de trás, não é coisa da agora, não. Porque a gente sabe que nós temos duas partes. Nós temos a parte material, que é o nosso corpo, o nosso veículo, e temos a parte do espírito. E essa parte material nossa,
proporção que os anos caminham, ela vai ficando mais lenta, ela vai perdendo aquele vício, aquela vitalidade, e vai, na proporção que isso acontece, né, a gente vai se sentindo com as nossas ações, as nossas forças diminuídas. E tem a lei, né? A lei dos humanos, que dizem assim, os idosos, você fez 60 anos, hoje você é considerado idoso, você tem prioridade nas filas, nos atendimentos, e agora existe a prioridade da prioridade, porque se você tem 80 anos, você tem prioridade em cima daquele que tem 60, 65, 70, então é a prioridade da prioridade. Mas nós sabemos disso, né? Que os embates da geração é grande, porque o idoso, o velho, né? Ele sempre fala assim, quando alguma coisa não sai de igual. No meu tempo não era assim, no meu tempo não era assim. Bem, né? Era sempre no meu tempo não era assim, na minha época as coisas não caminhavam assim. E o jovem, por sua vez, o moço, ele diz assim, no seu tempo era assim, isso era no seu tempo, agora já não é mais assim, isso aí é ultrapassado. E assim a gente vai, né? O mais vivido fala de uma forma e o mais jovem, né? Aquele que acha que sabe tudo, que pode tudo, esquece até de, muitas vezes, partilhar da sabedoria dos mais antigos. E nós não podemos esquecer que nós, hoje, eu digo nós porque eu já sou uma pessoa idosa, né, que o velho de hoje foi um jovem de ontem e teve esses embates com seus pais, com seus avós, e que os jovens de hoje serão esses idosos, esses velhos do amanhã, que terão esses embates com seus filhos, com seus netos, e assim nós vamos, né? E não é novidade nenhuma para a gente, nós que somos espíritos eternos, que acreditamos nisso, e sabemos que a nossa matéria ela é finita. E quanto mais o tempo passa, o nosso corpo, nosso metabolismo, ele responde de forma diferente na proporção que os anos passam. A gente não pode comparar uma pessoa de 60 anos com uma pessoa de 20 ou de 30. Mas isso tudo depende de quê? Depende de cada um de nós. Mas, como eu falei no início, se a gente pensa que esses embates é coisa da atualidade, a gente vai ver que não. Aí nisso que entra o Boa Nova de Chico, pelo espírito de Humberto de Campos, no capítulo 9. Ele nos relata, quem tiver o livro e puder ler, ele nos relata que os apóstolos do Cristo, né, tinham jovens, os moços, e tinham aqueles mais velhos. E era os jovens sempre com muita vitalidade, querendo partir para o mundo para pregar a boa nova, para pregar os ensinamentos do Cristo. Porque nós vamos? E diz assim, eu vou ler um pedacinho para a gente entender. Tá aqui assim, ó. Cadê? É impressionante, né? Cadê? Depois de expor... Não. Aí ele fala, né? Voltando aqui, gente, ele fala, os velhos, né? Quando viam essa vitalidade dos jovens, eles pensavam assim, poxa vida, eles têm garra, eles têm juventude, e eu já tenho as minhas dificuldades, as minhas limitações, como que eu vou contribuir com Cristo nessa sua empreitada, né? Nesse seu levar ao outro o seu evangelho? Aí isso incomodou tanto a Simão, que não era Simão Pedro, era Simão o Zelote, que era um pescador também, que ele levou a ansiedade dele para o Cristo. Ele foi conversar com Jesus. Aí Jesus ouviu de forma mansa, bem tranquila, e falou, o que seria dos jovens de hoje se não fosse o que os velhos, né, tivessem preparados? Aí ele pegou e foi conversar com Cristo, e o Cristo conversou. A gente pode dizer qual é a idade da gente? E diz assim, no Boa Nova:
A vida, na sua expressão terrestre, é como uma árvore grandiosa. A infância é a sua ramagem verdejante. A mocidade se constitui de suas flores perfumadas e formosas. A velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. E continua. Há ramagens que morrem depois do primeiro beijo do sol. Há flores que caem no primeiro sopro da primavera. O fruto, porém, é sempre uma bênção do Todo-Poderoso. E faz uma comparação assim. A ramagem, que é a criança, né? É a esperança. A flor, que é o jovem, é a promessa. E o fruto, que é o idoso, que é o velho, é a realização. Só ele contém o doce mistério da vida, cuja fonte se perde no infinito da divindade. Gente, deixa eu só falar uma coisinha aqui. Quando eu usar o termo idoso, é porque no meu dia a dia eu não uso velho, eu uso idoso. É o idoso para cá, o idoso para lá. Então, se sair o idoso, entenda-se o velho e o novo, né? Os velhos e os moços. Então, coloca dessa forma, e ele diz mais, essa comparação da árvore grandiosa não é só comparada à matéria, é a nossa vida espiritual também, só que com uma diferença. Na vida de matéria, a ramagem, que são as crianças, as flores, que são os jovens, morrem, podem desencarnar na tenra idade. Já, né, na vida espiritual, não morre. Ela caminha, ela evolui, e diz aqui assim, quer ver? O fruto a diferença é que as ramagens e as flores não morrem nunca, marchando sempre para o fruto da edificação, em face da grandeza espiritual da vida. A existência humana é uma hora de aprendizado num caminho infinito do tempo. Aí se pergunta-se para ele, então, Senhor, quer dizer que a velhice é a meta do espírito? E ele responde, não a velhice que o mundo de matéria está acostumado, aquela velhice que se entrega, aquela velhice que diz, não sou produtivo, aquela velhice que diz, não vou conseguir fazer nada, mas aquela velhice que caminha, que acredita que pode fazer alguma coisa dentro das suas limitações. Por isso que depende de cada um de nós. Por isso que depende de cada um como enfrentar o dia a dia, como enfrentar a sua vida, né? Como que é a velhice nisso aí? Como que você se coloca? Você se aposenta e você diz, pronto, acabou, vou cruzar os braços, vou esperar a morte chegar. E a gente sabe que não precisa ser assim. A gente sabe que a gente precisa manter a nossa mente em exercício, a gente precisa exercitar o corpo, que hoje em dia, os nossos velhos, né, de 60 anos, eles já são considerados uma idade intermediária. Já não é tão idoso quanto era, já não é tão velho. E a gente vai vendo que isso depende de cada um, de como você se coloca no mundo, de como você exige de você, de como você busca se autoconhecer. E, caminhando na literatura que a gente tem para estudar, a gente vê no livro de Divaldo e Joana, com o título Vida e Desafios, que diz o seguinte para a gente, partindo para a juventude. Juventude, diga-se com clareza, não é somente um estado biológico atinente e de determinada faixa etária, mas também todo o período, olha como é importante, hein? Todo o período que se pode amar e sentir, esperar e viver, construir e experimentar necessidades novas e edificantes. Então, a gente vê que o estado juvenil, o moço, ele não tem uma idade limitada. Você pode ter 60, 65, você pode ser aposentado e pode se colocar para outras coisas. E pode buscar novas situações, novas ocupações, para que você se sinta útil.
Porque dentro de um contexto, quando você se aposenta, né, a grande maioria pensa o quê? Aposentou, acabei. Aposentei, parei. Não, muito pelo contrário. A vida continua, você pode ser útil, sim. Tudo depende de você. Eu sempre tenho a minha mãe como muito viva nas minhas lembranças, porque quem teve a oportunidade de conhecer sabia que ela dizia sempre assim: meu corpo, meu corpo tem a idade cronológica dele, mas o meu espírito é jovem. Minha mãe subia em pé de jaca, em pé de manga, que a gente ficava assustado. Mamãe não faz isso, mas mamãe fazia. Mamãe não tinha medo do enfrentamento, mamãe gostava de dançar, e a idade para mamãe nunca foi limite. Então, eu tento trazer isso para mim, eu tento ter esse espelho para mim, porque tudo depende de como você enfrenta o seu dia a dia, de como você se vê nessa parte juvenil. E continuando, diz assim, o jovem, porém, né, é todo aquele que aspira aos ideais de enobrecimento humano e esteja transitando por qualquer período existencial. Não importa a sua idade. A mente é fator importante que gera energias incessantes num ou noutro sentido, de forma positiva ou destrutiva, enquanto se pode pensar com autoestima e confiança, sem limites. Mas é você saber o quê? Quando você se conhece, você vê que você tem a sua limitação. Então, é você também se respeitar. Por isso que o autoconhecimento é importante. É você saber assim, eu posso ir, mas eu não preciso ir correndo a passos largos. Eu posso ir dentro dos meus passos. Eu vou conseguir dentro dos meus passos. E no livro Veredas Familiar, de Raul Teixeira, tem uma parte que diz assim, não esmoreça. E não esmoreça quer dizer o quê? Não se entregue. Não abaixe a cabeça. Saiba, é idoso, tem as suas limitações, mas dentro daquilo que você está limitado, você já não pode correr como um rapaz de 20, mas você pode caminhar e ser útil. E ser útil. O importante da vida da gente é a gente procurar sempre ser útil. Primeiramente a si mesmo, porque a gente só dá o que a gente tem. Ninguém dá aquilo que não tem. Então, eu, para ser útil a alguém, em primeiro lugar, eu tenho que ser útil a mim mesma. Eu tenho que ser útil a mim. E esse embate entre jovem e o velho, né, existe e vai existir. E no convívio, aí, lá no livro Cântico da Juventude, de Raul Teixeira, diz assim, no convívio, porém, falando dos jovens, no convívio, porém, com os que já atingiram a velhice corpórea, saiba o jovem demonstrar o atilamento cristão, a fraternidade, que se não deve faltar nas relações comuns, mas em razão deverá marcar a interação dos moços e dos idosos. Aqui também falou idoso. Se forem teus velhos fortes, em boas condições de saúde, dispondo de entusiasmo e alegria, compartilhe com eles jubilosamente, agradecendo ao Criador a honra de tê-los ao lado, mas, né, firmes ao seu lado, dando-lhes, né, dando exemplo, saiba trocar. É muito importante a troca das idades, porque a pessoa idosa, dentro de um contexto, ela vai perdendo a audição, ela vai perdendo o manejo com as coisas. Então, é você saber, vai falar com uma pessoa idosa, fale de forma mais calma, procure falar de forma mais clara, olhando para ela, que muitas vezes ela não aceita que ela tem esse problema auditivo e fica, não entendo, aí fica se sentindo alienado, porque já não pode participar do contexto familiar. Aí vai comer, a mão treme, né? Para de tremer a mão, é a gente saber conduzir isso aí. Então, é a gente saber caminhar para o bem, caminhar, porque as trocas entre velhos e moços é muito importante.
É importante também que o jovem de hoje ele saiba que hoje ele é jovem, mas amanhã ele já não vai ser. E quantas vezes a gente encontra, falando da vida espiritual, a gente encontra jovens que a gente fala assim, poxa vida, que pensamento velho, uma pessoa tão jovem, falando de uma forma assim, tão firme, mas tão passada. E você, no tocante, você encontra jovens velhos que cabeça vazia, né? Não tem tanto amadurecimento. A gente conhece uma porção de idosos que, né, se reportam dessa forma. E jovens também, que a gente diz assim, meu Deus, parece um velho. E o que a gente leva de tudo isso? Qual de nós, velhos e moços, estamos aproveitando a oportunidade da reencarnação? Porque tudo que nós passamos é por necessidade e por necessidade nossa, nós precisamos aprimorar. E como isso? A gente precisa procurar sempre estar disposto para trabalhar, já, né? Que sabemos que o Cristo andou entre nós, que somos espíritos eternos. Se tivermos o Cristo como exemplo, a gente vai saber que ele sempre buscou fazer o bem. Fazer o bem é fácil? Nem sempre. Porque às vezes você quer fazer uma coisa que é para o bem, que você acha que é para o bem do outro, mas o outro acha que não é. Mas você tem que se predispor a fazer a coisa da melhor maneira possível. E no livro Pão Nosso, buscando aqui, me foi indicado uma leitura, que é da página 89, mas a lição é 39, que diz assim, convite ao bem. Mas quando fores convidado, vai. Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina, suscetível de fortalecer-nos valores imortais. O homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido anos a fios. Vem através dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso dos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude, de atenção fixa no chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza do interior, que são deveres preciosos. Os apelos, aqui, é um livro amigo, ali, revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realizações luminosas da vida. A rebeldia, porém, anda mesmo em plena madureza do homem. Costuma rir inconsequentemente, passando, todavia, em marcha compulsória na direção dos desencantos naturais que lhes impõem mais equilibrados pensamentos. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhes as claridades sem vacilar. Não espere pelo agrilhão da necessidade. A maioria dos nossos irmãos na Terra caminha para Deus, sobre o ultimato das dores, mas não aguardes pelo açoite de sombras, quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Então, o nosso objetivo de encarnação, de estarmos aqui, é nós aprendermos a amar. Só que para nós aprendermos a amar, nós temos de nos prepararmos para quê? Para a nossa reforma íntima. E no livro Emoções que Curam, de Hermance, nos diz o seguinte, acreditar é uma forma terapêutica de viver, porque quem aceita viver com mais otimismo diante dos acontecimentos da vida, esse clima interior de acolhimento à realidade produz a resignação e evita fixações nos aspectos sombrios da vida. Os aspectos sombrios da vida, eles não foram feitos para serem eliminados, muito pelo contrário, eles foram feitos para serem transformados. Da mesma forma que o homem velho. Quando a gente fala no homem velho, transforma, não é matar o homem velho, não. É dar roupa nova a ele.
é fazer com que ele se transforme, ele pegue uma outra via de pensamento, onde ele possa continuar a caminhar, só que de outra maneira. E mais adiante a gente vê o seguinte, a reforma íntima é uma proposta libertadora, porque quando você se permite a mudança, porque o novo assusta, mas quando você se permite a mudança, quando você aceita a ajuda, quando você aceita partilhar com a pessoa mais jovem, porque muitas vezes o idoso, o velho, né, ele se coloca num patamar onde os conhecimentos dele é que são os certos. Ele não para pensar que as mudanças acontecem. Ó. Vamos comparar. Na nossa época, como nós brincávamos? Eu me lembro bem que eu brincava de cabra-cega, pique-esconde, bola de gude, joga-bola. Hoje em dia, qual é a brincadeira? Por exemplo, dos meus sobrinhos. Celular. Celular, coisa que eu nem sei fazer, eles estão lá. Então, é a gente também nos colocarmos como assim, a evolução está aí para a gente aprender. A evolução está aí para a gente caminhar, não é estanque. O que eu aprendi não é aquilo de estanque, existe a mudança. E eu tenho de me adequar às mudanças. Eu tenho de estar apto a ele. E o Evangelho diz, sede perfeitos, nos convida a ser perfeito. Mas ser perfeito, né? Como caminhar? Caminhando como? Eu aceitando a mudança, eu aceitando a ajuda, eu me aceitando me transformar, eu aceitando que eu preciso estar atualizado. É eu ensinando ao meu mais moço, né? O que foi ontem, como era ontem, contando a minha história, e é ele me ensinando a mexer no computador, a mexer no WhatsApp, como os meus sobrinhos fizeram agora comigo, me ensinando a mexer no Zoom. Quando que eu podia imaginar que eu ia fazer uma palestra, que eu ia conversar com os meus amigos através do Zoom? Na nossa época, não tinha celular. Na nossa época, não tinha telefone. Para a gente falar com alguém de outra, a gente tinha que vir, nós que morávamos no interior, né? Porque eu morava no interior, eu tinha que vir na telefônica para fazer a ligação. E hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente pega o celular, anda no bolso da gente. Então, são mudanças. Então, é isso que nós, os mais idosos, precisamos aceitar em nós. Né? Na verdade, nós temos de aprender a andar de mão dadas, a sermos amigos, a buscar no nosso jovem a fonte de informação. E eles também buscarem, pelo seu lado, a aceitação das nossas limitações, né? Das nossas dificuldades. E eu, graças a Deus, eu posso dizer que nós somos cercados ainda de jovens que, apesar de ter hora que dá vontade de bater na gente, que ajudam, que participam. Então, não importa, o mestre falou isso para seus discípulos, não importa a sua idade, não importa se você é velho ou se você é moço, o que importa é que você seja de Deus. E para você ser de Deus, você tem que procurar se trabalhar no bem. E como você se trabalha no bem? Trabalhando as suas imperfeições, trabalhando, né? Costurando, eu nem vou falar imperfeições, vou falar assim, costurando aquilo que não é tão salutar. Porque nós temos conosco as nossas possessividades, a nossa parte egocêntrica, a nossa parte orgulhosa. Então, matar isso? Não, a gente não vai conseguir. A gente precisa o quê? Vestir isso aí, mas vestir no bem, procurar, assim, estar realmente aceitando que as coisas mudam, que as coisas não são estáticas. E eu, né, gostaria muito de falar para vocês assim, que, apesar de eu ter uma vida ativa, de trabalhar, de procurar estar atuante ainda no meu dia a dia,
Eu sei que eu já tenho certas limitações. Eu sei que a minha parte, né, eu não tenho a vitalidade de um jovem de 30. Eu não tenho. A minha mente, o que eu não posso deixar é que a minha mente se acomode, esmureça. Ah, acabei. Fiz 65 anos, eu fiz 66. Acabei. Acabou para mim, acabou. Não posso mais, não sei trocar, não sei conversar, o que eu falo é antigo. Não é assim. A gente tem que aprender a trocar. A gente tem que aprender que a gente precisa do outro e a gente pode também contribuir. Mas como eu contribuo? Contribuo dentro daquilo que eu posso. É eu me aceitando, é eu me buscando trabalhar. E eu encontrei uma música, para terminar, que eu acho que o meu tempo já está findando aí, para não estressar ninguém que está me vigiando. Tem uma música que fala assim, a canção da amizade. Não me perguntem a pessoa que é autora, mas ela é bonita e vocês vão entender. Ela fala assim, ó, eu andava cego e só, tão mergulhado no mundo meu. Tu me abriste os olhos para a vida, em tudo eu vejo Deus. Deus no olhar agradecido do homem faminto que ajudei, no pequeno órfão que chamou-me pai, quando eu abracei. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Hoje o sol brilhou mais forte é o amor pela vida. Sinto a brisa que passando vai cantando paz e alegria. Mesmo quando a noite chega, envolvendo a alma de dor. Sei que as estrelas brilham, me falando Deus é amor. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Com você fui encontrar a flor que estava tão esquecida. A flor da amizade que me fez encontrar a vida. Sei que a flor dessa amizade há de florescer para sempre, pois a gratidão é flor que nasce e vive eternamente. Então, é a gente saber agradecer a Deus, as oportunidades que Ele nos dá, porque tudo, as coisas que são o que a gente gostaria que fosse, e as coisas que não são, que a gente tire o aprendizado, que a gente seja grato. É aquela frase, por tudo dai graças, e isso a gente precisa aprender. E é esse convite que eu faço, entre jovens, velhos e jovens, que a gente saiba fazer essa troca, que a gente saiba que a gente precisa da mão do outro para caminhar. Né? Não é porque eu sou velha que o meu saber é maior que o outro, não. Vamos saber partilhar isso aí, vamos saber que a evolução existe para nós, que a transformação precisa partir primeiro dentro de mim. É dentro de mim que isso ocorre. Eu vou mudar o homem que existe em mim, dando uma roupagem nova na aceitação, sendo humilde para isso. Que Jesus nos abençoe. Se eu passei da hora, Mônica, me perdoe. Obrigada a todos que estiveram aqui comigo, torcendo por mim, porque eu juro para vocês, foi um nervosismo imenso. Que Deus nos abençoe, nos proteja sempre. E que a gente possa, em breve, voltar a fazer as palestras presencial. Deus nos abençoe. Obrigada, gente. Tá bem, Mônica. Bom, muito obrigado, Maria Hélia, por essa palestra maravilhosa. Velhos e moços, eu já não sei se eu sou um velho moço ou um moço velho. Eu acho que é um conjunto da ópera, mas o importante é a gente estar
sintonizado, independente se somos velhos ou moços, que podemos estar cada vez mais sintonizados com o nosso Cristo Jesus nessa caminhada, não é isso mesmo? Aí. Então, vamos lá. Vamos elevar nossos pensamentos mais uma vez e agradecer por mais essa oportunidade bendita, essa tarefa maravilhosa, esse aprendizado. Agradecemos por esse momento de estarmos aqui reunidos, com um único pensamento na seara do Cristo. Agradecemos por tudo, pelas nossas famílias, pedimos em especial por todas aquelas pessoas que se encontram nos leitos dos hospitais, acamados por essa doença, que eles possam ter o destino que Deus escolheu para cada um e que a gente possa, na nossa caminhada evolutiva, estarmos sempre unidos em pensamento, para que a gente possa ser pessoas cada vez melhores para com o próximo, com nossas famílias, com todas as pessoas. Obrigado, Senhor, por mais essa noite. Fique conosco, hoje, amanhã e sempre, que assim seja.